A fração que representa 75% é... Agora vamos lembrar lá de porcento. Quanto que é 100%? 100%. 100% de algo é o todo. Então, temos aqui 100% dessa nota, que é R$100. Um outro objeto de que eu possa mostrar 100%? Esse comprimido. 100% desse comprimido é ele todo. Então, vejamos. Se eu quero 50% dessa nota, no valor dessa nota, qual seria o valor de 50%? Esse aqui é 100%. Eu quero só 50%. Quanto seria? R$50, né? Se a gente estivesse falando só desse valor monetário. Agora, do comprimido. Quanto que é 50% desse comprimido? R$50 desse comprimido, então, temos apenas a metade do comprimido, certo? Então, se eu quero dividir agora aqui, ó, eu tenho 50% do comprimido. Então, o 100% representa um todo. Então, se eu tenho aqui um objeto que ele está representando 100% de algo, por exemplo, um comprimido, para eu dividir, para colocá-lo em fração, eu dividi por quanto? Eu dividi em duas partes. Então, é o que ocorreu nos 50%. Mesmo que, se eu pego esse 1 e divido por 2, eu vou obter 0,5. Então, 0,5 é da minha porcentagem. Então, aí está o meu 50%. Só que não pediu 50%. Pediu uma fração que representasse 75%. Então, eu vou pegar o meu comprimido, eu dividi ao meio, então eu tenho 50% de cada. Então, se eu tiver a metade de 50, eu vou ter 25, não é? A metade de 50. Então, 50 mais 25, aí sim eu tenho os meus 75%. Então, em quantas partes eu deveria dividir? Em quantas partes iguais esse 100% para eu obter a minha fração? Olha aqui. Quando eu divido ele, vamos supor que estamos em 4 partes iguais. Então, se eu tinha 100%, eu dividi todos 100 dividido por 4 dá 25. Então, eu tenho 25 mais 25, 50, e mais 25, 75. Então, um comprimido, eu dividi ele em 4 partes. Então, a minha fração, para eu representar os 75%, é apenas 3 de um todo que eram 4 partes. Então, 3 sobre 4. Tem como você fazer aqui, gente? 3 sobre 4? Então, temos essa opção? 3 sobre 4? Temos essa opção sim, tá? Para ser 4 sobre 4, deveria ser todo o meu comprimido inteiro, né? 4 de 4, dividir em 4 partes, para dar os 100%, seria 100%. Se fosse 1/4, então seria apenas 25, 1/4. Se fosse 2/4, aí sim, seria 50%. Aí, mas 50% não era 1,5? 1 sobre 2? Por que tá 2 sobre 4? Porque se eu for simplificar aqui, ó, ele é equivalente a 1/2. Porque se eu for simplificar o 2 por 2, dá 1. E se eu simplificar o 4 por 2, dá 2. Então, isso aqui é equivalente a 1/2. Equivalente? O que é equivalente? Quando a gente está vendo as horas e lê lá no relógio, 6 da manhã. E quando a gente está à tarde, lê 6 da tarde. Algumas pessoas utilizam o sistema de 24 horas. Fala 18 horas para representar o turno já vespertino. Então, já entrando na noite, né?
Então, quando for 6, o relógio vai apresentar 6 da manhã e 6, ou quando você fala 6 ou 18, não está equivalendo sempre 6 horas? Ah, é 6 da tarde. Então, equivale a 6. Então, assim, 2/4, quando eu vou simplificar, 2/4 vai equivaler também a 50%. Ou seja, 2 partes de 4, ou seja, a metade do meu todo. Então, os 50%, que é o mesmo que 1/2. Quando eu simplifico, quando eu organizo os meus dados, aí eu vou ter 1/2, tá bom? Mas o porquê 3/4? Porque eu dividi. Veja que tá tudo em 4, ó. Tudo. Eu dividi o meu objeto em 4 pedaços. O meu objeto era 100% e sempre foi dividido em 4 partes. Bom, se eu dividir ele sempre em 4 partes, dividir ele aqui em 4 partes, se eu pego 2/4, ó, eu tô pegando só a metade, né? Então, aí se eu pego 3/4, aí sim seria 25 mais 25 mais 25. 75%, então representa 3/4.